Nós tínhamos dois problemas para resolver assim que nós assumimos a secretaria. O primeiro era a questão desse fragmento do cerrado, né, que era um dos únicos fragmentos do cerrado no nosso município, na área urbana, que estava, tipo assim, toda a época de seca ele pegava fogo, né? Então ele estava assim bastante destruído. E tínhamos também um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, né? Que ele vinha desde 2014, né? A partir de 2010, os municípios tiveram que fazer adequações no sistema de destinação dos resíduos sólidos. Então, com a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os municípios tiveram esse desafio. E Frutal caminhou muito lento nesse processo, né? Então, o Ministério Público, na época, decidiu firmar um termo de ajustamento de conduta com as prefeituras para que houvesse a regularização do aterro sanitário, que na época tinha lixão, né? E assim, cada prefeito foi fazendo um pouco, mas isso não terminou o problema. Aí o Ministério Público fez esse termo de ajustamento. E quando nós assumimos, né, o Dr. Rodrigo Brasil, que era o promotor da época, nos chamou e falou: nós vamos executar esse TAC, né? Aí nós falamos, né, eu na época em reunião com ele, falei: não, acredita em nós vamos executar. Né, nos dá os 4 anos para que a gente possa avançar nesse sentido e cumprir. A nossa grande proposta aqui na secretaria é resolver essa questão da gestão de resíduos sólidos, né? E ele, não sei, por sorte nossa, ele decidiu acreditar na gente, né? Só que ele falou assim: eu tenho uma multa para executar, então eu preciso que vocês, tipo assim, paguem a cidade pelo dano ambiental desses mais de 20 anos, né, destinando de forma incorreta o resíduo sólido. Então, precisa ter uma compensação ambiental. Aí a gente falou: não, então vamos fazer. Aí eu coloquei o projeto no papel, né? Então, a unidade de conservação seria o parque, porque o parque é uma unidade de proteção integral, mas que permite visitação, que tem como objetivo visitação. E aí o doutor, umas fotos iniciais, fiz uma listagem geral das espécies, um projetinho para ele ver que seria possível. Ele concordou, fez a inovação do TAC e aí a gente foi para a luta. E a única exigência do promotor na época, que foi um grande parceiro na execução, foi que a gente transformasse aquele espaço, além de uma área verde, né, de um parque natural, num espaço de educação ambiental. Então, foi assim que começou a história do Ecoparque. Quando eu entrei lá a primeira vez com meu pai, a gente não conseguia entrar porque tinha um efeito de borda muito grande, era puro cipó. Você tinha as árvores, cipó e braquiária no chão, muita braquiária. Então, esse foi o grande desafio, né? A primeira coisa foi fazer o cercamento para que a gente pudesse trabalhar nessa área. E nós fizemos esse cercamento e começamos essa recomposição. Tinha muito efeito de borda, né? Tinha muito desequilíbrio. Para tirar cipó foi difícil, a gente teve que contratar uma pessoa que arrancava mesmo no facão. E a braquiária foi o desafio maior. Por quê? Porque eu não queria que colocasse veneno, né? Um dia eu conversei com a Toninha da CSA, o que eu faço, né? Você tem algo alternativo? Foi a questão das saúvas, porque a gente plantava as mudas e as formigas cortavam tudo. E a Toninha me falou uma coisa que eu, né, morri de vergonha até. Ela falou: olha, o lugar é das saúvas. As saúvas, elas cortavam porque estava totalmente desequilibrado o ambiente. A partir do momento que a gente conseguiu tirar a braquiária na enxada, 2,5 hectares na enxada, né? A gente arrumou um senhor, que é o seu Giovanni, que ficava lá com a gente, que encarou. Falei: seu Giovanni, eu não quero veneno dentro desse parque. Porque eles queriam ir e tacar mata-mato em tudo. Falei: porque o mata-mato, vocês vão matar toda a microfauna que tem aqui por cima. E todo o banco de semente. Então, o veneno é a pior coisa que você pode fazer numa unidade de conservação. Vamos conseguir. Ele falou: não, eu demoro, mas eu consigo. Ele conseguiu. Na enxada, capinou tudo. As próprias madeiras que foram utilizadas ali para a sala de aula ao ar livre são madeiras do próprio parque mesmo, que foram queimadas ou de árvores que estavam caídas. Então foram reutilizadas para estar sendo feita uma sala de aula diferente, com o material reutilizado daqui. Então a nossa proposta era criar uma educação ambiental diferente, né? A gente não queria aquela educação ambiental bancária, né, que fala de datas pontuais, né? A gente queria uma educação ambiental
pautada na conexão com a natureza. Aí nós fomos buscar na academia, né? Nós fomos estudar que tipo de método, né, nós vamos seguir. Aí nós encontramos na alfabetização ecológica, né, que era defendida pelo filósofo austríaco Fritjof Capra, que era tudo que a gente pensava, que era uma educação com o meio ambiente, não uma educação ambiental. Então, assim, o nosso próprio espaço do Ecopark seriam os temas de debate, os temas de reflexão, né? E onde as crianças pudessem ser livres, né? Realmente conectar com a natureza, né? E entender, né? Então a gente chamava de muito que a natureza era a grande mestra nessa nossa proposta de educação ambiental. Então nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação Ambiental, né? A gente tinha muita preocupação também em tornar tudo isso que a gente estava fazendo em política pública, para que não deixasse de acontecer. Então a gente fez assim tudo muito documentado, né? Então nós fizemos a Secretaria de Educação fez um decreto criando essa disciplina, né, de forma multidisciplinar, para que a gente tivesse uma regularização nesse sentido junto com as escolas. E nós começamos a trazer as crianças para o Ecopark, né? Tínhamos a Gersine e a Aline, que, nossa, eram pessoas fabulosas para esse processo. E a gente tinha um trenzinho na época, então a gente buscava as crianças e deixava. E dentre essas aulas de educação ambiental, nós criamos o projeto de práticas ecológicas, juntamente com a professora Gersina. Nós fomos às escolas, conhecer os alunos, né? Falar sobre os projetos, falar com as professoras, né? Para ter o apoio. E assim fizemos, visitamos todas as escolas municipais na época, falamos com os alunos do 1º ao 5º ano e explicamos que inicialmente seria em sala de aula, explicamos sobre o projeto e que depois eles iriam fazer uma visita ao Ecopark. Então, um dos projetos foram plantio de mudas, né? Nós plantamos aproximadamente 1000 mudas dentro do Ecopark. E associada a isso, todas essas mudas foram plantadas por pessoas da comunidade, né? Então, outro projeto seria o projeto de educação ambiental. Os dois projetos eles são atrelados. Então, o projeto de recomposição de flora, que depois atrai a fauna, né? Porque as plantas vão atrair os animais. Então, isso é um projeto de recomposição. E o projeto de educação ambiental, em que a gente levava todas as crianças de todas as unidades de ensino da cidade, e em todas as visitas as crianças plantavam uma árvore. Então, quando as crianças eram mais pequenas, elas davam nomes às árvores. Então, conforme o público, né? Então, se a gente recebia crianças desde a educação infantil, a Fundamental 1, Fundamental 2, nível médio, curso superior, crianças de APAE. Então, cada público tinha uma maneira de você trabalhar esse plantio, né? E aliado a isso, esse projeto de educação ambiental, ele tinha um objetivo maior de imersão na natureza. Então não era só ir lá, dar uma olhadinha nas plantas e aprender o nome, era sentir, colocar a mão, ver os insetos sem ter aquele pavor deles, né? Então são dois projetos fundamentais que eu trabalhei dentro do Ecopark. Então, nesse processo, a gente tinha 3 momentos, né? O primeiro momento, as crianças chegavam e faziam a trilha, que a gente chamava de trilha ecológica, elas iam conhecer tudo que estava, né? Todas as espécies, né? Como era essa interconexão. Os miquinhos voltaram para o parque, então virou atração também. Eu lembro uma vez que uma casquinha de uma cigarra serviu assim de observação e virou o tema da aula daquele dia. Aí a gente ia para essa sala de aula, né, que eram banquetinhas em forma de circular, porque a gente não queria nada vertical, queríamos tudo muito igual, né? Todo mundo num processo de aprendizado que fosse de muita troca, né? Não de ensinamento único. Eu lembro da primeira turma que chegou, na época ainda era muita terra, assim, era um lugar bem limpo, assim, não tinha tanta vegetação que nem hoje. Então a primeira turma veio e foi uma experiência única, as crianças gostaram muito. Ao mesmo tempo que você estava explicando sobre o parque, a aula sempre era diferente, porque sempre vinha um pássaro novo, a árvore da época assim, tinha frutos, flores diferentes, né, de cada estação. E sempre o parque estava diferente. Então, às vezes a mesma turma vinha uma determinada época do ano
Em outra época mudava, por conta do clima, né, das estações do ano. Então tinha um período seco, que o parque fica bem mais assim, visível, e já no período das chuvas é diferente, ele fica mais verdinho, as árvores ficam mais frondosas. Então os alunos tinham essa experiência de vivenciar a educação ambiental na prática mesmo. Então era o momento que as crianças perguntavam, que trocavam ideias, né? E o terceiro momento era o momento que elas mais adoravam, que era o momento que elas ficavam livres, aí elas subiam em árvore, corriam, né? E a gente fez uma pesquisa no segundo ano, né, de práticas ecológicas, e elas falavam qual era o melhor momento da aula. Elas falavam quando a gente pode correr livre, né? E pra gente aquele momento delas estarem livres era fundamental, né? Porque ali elas descobriam a textura do tronco da árvore, o formato da folha, né? Como as formigas trabalhavam. Então era um momento mesmo de conexão, que era o que a gente mais privava naqueles momentos. Né? Então eu enxergo que para a área da educação em si, o Ecoparque, em termos científicos, é um laboratório a céu aberto mesmo. A intenção de trazer as crianças com as escolas é porque elas chegavam em casa e contavam para os pais, né? E faziam os pais trazê-las aqui novamente. Então era uma forma delas estarem conhecendo e dos pais também, das pessoas passarem a valorizar esse tipo de espaço, né? Porque quando a pessoa não tem conhecimento ambiental, ela não valoriza, ela acha que tudo é bobeira, né? E a partir do momento que ela vem numa área de preservação, que ela vê a diferença do clima, né? Que ela só de entrar aqui e estar aqui debaixo das árvores, já muda muito, o microclima local é diferenciado. Então a pessoa passa a valorizar, às vezes, a plantar uma árvore na sua calçada, que Frutal é muito carente de áreas verdes. O Cerrado, né, ele é um bioma que ele é considerado um hotspot da biodiversidade. O que é isso? Significa que é um local com uma biodiversidade muito grande, tanto de espécies da flora quanto da fauna, com alto grau de endemismo, ou seja, só ocorrem, né, nessa área geográfica e que estão sob constante ameaça, né, com muitas aí já entrando em risco de extinção. Então, partindo dessa situação onde o Cerrado ele já é considerado um hotspot da biodiversidade e a gente ter um fragmento do Cerrado inserido e preservado dentro do ambiente urbano, no município de Frutal, isso torna disponível para nós, né, como uma ferramenta única para trabalhar a educação ambiental, nos mais diversos níveis educacionais, partindo aí desde a educação infantil até o ensino superior. Algumas espécies, como por exemplo a sucupira, hoje, ela já é uma árvore que a gente não está encontrando no município, na zona rural do município. A sucupira, a gente tem um grande problema com ela, é que os botânicos de academia não conseguem fazer a semente germinar. Tá? Eu tenho conversado com alguns especialistas em espécies de cerrado e todas as técnicas que a gente conhece de fazer germinar sementes não funcionam com a sucupira. Por exemplo, hoje já se sabe que ela tem um potencial medicinal, né? O óleo que sai do fruto, ele é anti-inflamatório, é a primeira coisa que a gente já sabe, né? O pessoal antigo aqui usa para fazer gargarejo para garganta. Hoje você já encontra isso para vender comercialmente. Então é uma espécie, claro que a ideia é manter todas as espécies, mas é uma espécie de interesse econômico e humano. Eu disse que a sucupira não germina em laboratório, mas ela germina dentro do parque. Então, para fisiologista vegetal que trabalha com entender por quê, o que tem lá dentro. Então, assim, são inúmeras possibilidades, né? Isso eu estou falando mais da parte biológica. Foi feito um estudo recentemente, onde foi mapeado as árvores, né? Foi feito o censo das árvores, totalizando aí mais de 1.503 árvores no local. Dessas 1.500, mais de 30 espécies. E todas as árvores, elas possuem uma plaquinha com identificação, com QR Code. Então a pessoa, durante as trilhas, ela pode escanear esse código e trocar informações, tem várias curiosidades, período de floração, que tipo de espécie que é, se ela é frutífera, se ela é nativa. Então eles podem interagir com essas informações de uma forma bem mais didática. Como exemplos, né, de espécies de fruteiras nativas, a gente tem exemplares de baru, tem araticum, tem exemplar de ipê verde, né, que também é do Brasil, sucupira, mamacadela, murici,
enfim, uma diversidade muito grande de espécies que inclusive produzem frutos e que servem de alimento para animais. Quais animais? Pássaros, que a gente já viu consumindo esses frutos, os saguis, que são os animais mais frequentes lá que a gente vê, e também os tius, né, que eles já temos fotos de registros, né, deles se alimentando, por exemplo, do fruto do araticum, a espécie que a gente trabalhava. Fora esses animais e essas espécies vegetais, a gente tem insetos variados lá, né, inclusive as abelhas nativas, tanto como visitantes florais como polinizadores, borboletas, besouros que também polinizam, que inclusive são os besouros que polinizam o araticum. Essas espécies, elas, em termos científicos, elas precisam ser catalogadas e a gente precisa entender a importância delas de um local desse, porque vamos entender que o ecoparque é um parque urbano. Qual a importância desse local para a manutenção, principalmente de polinizadores? Né? Porque a partir do momento que eu tenho uma diversidade de árvores, de plantas, né, de vegetação, eu tenho diversidade de polinizadores. E uma das coisas que a gente sabe que a gente vai começar a enfrentar de problema com a agricultura da agora para frente é a falta de polinizadores. Né? Então, assim, eu enxergo possibilidade de estudos científicos inúmeros, como eu citei da sucupira. Durante os anos de 2020 a 2022, eu desenvolvi um projeto de extensão na UENG chamado Abelhas em Frutal. O foco era chamar a atenção para a preservação e conservação das abelhas nativas. Na época, como a gente estava passando pela pandemia, né, no momento de isolamento social, acaba que a gente precisou de ferramentas para trabalhar na extensão. Então, por meio de divulgação em mídias sociais, nós começamos a falar sobre abelhas nativas, depois nós realizamos algumas palestras quando voltamos, né, com o presencial. E aí uma das ações foi instalar um hotel para abelhas lá no ecoparque, pensando, né, em tornar aí uma possibilidade também de trabalhar a educação ambiental para os visitantes com foco nas abelhas. Então o Hotel das Abelhas é uma estrutura que a gente instala para as abelhas solitárias, né, que são abelhas nativas, ter local para fazer o que a gente chama de nidificação, que é fazer o seu ninho, né, a construção dos seus ninhos. Então é muito importante sobre essas biodiversidades, onde tem ciclos e tem as necessidades desses insetos, dos animais nos locais. Em 2022, observando que a gente tinha uma biodiversidade bastante interessante de plantas naquela área, eu desenvolvi um projeto de pesquisa a partir da seleção de uma única espécie fruteira do cerrado, que é a Annona coriácea. É uma espécie da família botânica das anonáceas, né, que produz um fruto bastante apreciado, popularmente conhecido como araticum do cerrado, araticum do campo ou araticum do brejo, né, além de outros nomes comuns. E essa pesquisa, ela tomou várias frentes. Primeiro, a gente queria entender como que era o comportamento fisiológico dessa planta ao longo de um ano, né, que a gente sabe que a gente tem variação climática ao longo de um ano. Trabalhamos também com a triagem fitoquímica das folhas dessas plantas e depois a gente partiu para alguns testes para ver se essas plantas, né, os frutos dessas plantas tinham capacidade de inibir a atividade bacteriana da Escherichia coli, né? Então a gente trabalhou com essas 3 linhas de pesquisa. E o interessante foi que nós contabilizamos somente na área do ecoparque 182 indivíduos dessa espécie, desde plantas menores, né, plantas em formação, até plantas maiores já na sua idade reprodutiva. A partir desses trabalhos a gente conseguiu publicar um capítulo, né, num e-book. Trabalhamos também apresentando resumos no seminário de pesquisa e extensão da UENG, no seminário de alimentos da sociobiodiversidade e também no Congresso Nacional do Meio Ambiente. Todo ano a gente realizava a roda de práticas ecológicas e a gente trazia muitos palestrantes bons, né? Nós trouxemos na época, no primeiro encontro, o Marcos Sorrentino, que hoje ele é o diretor de educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente, né? Então ele veio, palestrou, trouxemos palestrantes de São Paulo, de várias universidades, da USP inclusive, para que os professores pudessem entender como que eles poderiam continuar esse aprendizado e transformar as escolas também em espaços mais sustentáveis, né? Então, muitas vezes nossos técnicos iam para lá, criavam
hortas agroecológicas, tipo assim, ensinavam sobre a questão da reciclagem, da importância da reciclagem. Então era o aprendizado pela conexão, mas a extensão para as escolas, né, e consequentemente para dentro de casa também. Porque na verdade o que a gente queria mesmo que a gente, né, sonhava era um espaço de convivência, um espaço, né, de interconexão com as pessoas também. Mas é um espaço que tem que ser cuidado, né? Então assim, precisa ser uma visita tipo guiada, né, para não ter problema de impactar, para não ter problema também de pegar fogo, né, de várias outras ações. Então, a princípio era aberto para a população nos finais de semana. E tinha a trilha monitorada, então sempre tinha um técnico lá da secretaria que acompanhava todos os visitantes nessa trilha. Então, quando nós começamos a abrir para visitação, porque de segunda a sexta era um espaço de educação com o meio ambiente, aí nós começamos a abrir no final de semana. E a gente sentia assim, que todo mundo que ia lá falava, nossa, mas esse espaço é aqui em Frutal, né? E a maioria eram pais de alunos que iam para as aulas, né? E depois falavam, nossa, eu quero voltar lá. Então foi muito, muito positivo esse momento e a gente sentiu que a cidade entendeu a importância de um parque, né, que estava valorizando. As visitações que eu já fui é de grande importância por conta de acolher esses alunos, eles entenderem sobre a flora e a fauna existente naquele local. E fora a produção de mudas, né? Que lá tinha uma cobertura onde que eles entendiam como que era produzido e da onde que vinham essas mudas, através das sementes, né? E essas mudas eram criadas. O Ecopark ele foi muito importante porque logo após a pandemia eu também tive a minha filha. Na verdade foi na pandemia, né, que eu tive a minha filha. E depois, quando eu já podia sair com ela, né, eu acho que a gente buscava sempre um lugar com esse tipo de contato, né, com a natureza, com terra. E o Ecopark, para mim particularmente, né, foi um momento que marcou muito, foi esse início com a Alice, né? Ela gostava muito de ir lá, tinha os saguis. Então ela gostava muito, sabe, desse contato, dessa relação. E ter essa vivência é extremamente rico. Eu fico pensando na condição de estudante, você ter esse contato, você vê ali essa biodiversidade, você vê os animais. Tem uma diversidade lindíssima de aves também, né? A gente que visita lá sabe que se você sentar lá um pouco, você vai ver uma diversidade de aves que é a coisa mais linda. E ali acaba sendo uma forma de você representar esse bioma do Cerrado na cidade de Frutal. É uma trilha ecológica, ou seja, não podia deixar resíduos, né? Tem o lixo para o que traz, joga fora, não leva nada do parque. Então nós explicávamos durante o trajeto, a gente fazia a trilha com os moradores, com os visitantes, explicando a importância do local, que não era um lugar de festa e nem churrasco, mas sim um local de preservação. Então eles tinham essa conscientização que o uso do ecoparque era para fazer a trilha mesmo, uma caminhada. Alguns traziam os animais domésticos para estar andando aqui também. E seria importante se continuasse. Que eles estavam criando hábitos moradores de saber que o parque estava aberto, né? E que tinha um lugar diferente para estar vindo. Pode fazer uma visita aqui, o acesso é controlado, né? Ele não é aberto ao público. Ele tem que ter esse controle da característica do local, né? E a gente com essa acesso à população, com essa doação de muda, a gente consegue atingir a população, né, de uma forma a arborizar a cidade. Então, esse ano a gente fez a compra de R$75 mil em mudas, da qual 50 mil foi em mudas frutíferas, em ações que a gente faz nas escolas. Tem o Sabadão da CIP também, que é o Mobiliza o Comércio da Região, onde a Prefeitura também está inserida nessa doação, né, próxima à comunidade, e nas escolas também com acesso aí a palestras também. Então assim, a dica que eu dou é sentir o parque.
né? Então, assim, não ter tanto medo dos insetos, é claro que tem gente que tem mais medo, outros menos, né? Lá, réptil, cobra perigosa, a gente nunca achou nenhuma, mas pode ter, lógico que é um lugar aberto, você tem que ter cuidado, principalmente com criança, mas sentir, reconectar, porque talvez o que esteja faltando para a nossa espécie hoje seja isso, seja uma conexão maior com a natureza. Então é um local que a gente tem em Frutal para fazer isso. Para mim ele trouxe assim, foi fundamental para ampliar meus conhecimentos, além de que eu também tive essa troca direta com a natureza. Então assim, eu levo na minha bagagem vários ensinamentos que eu tive durante as visitas, a troca de conhecimento. Pude levar, né, para as pessoas que passaram por lá, como as nossas ações elas podem influenciar lá na frente, sejam elas atitudes positivas ou negativas, elas vão refletir. Eu espero ter conseguido de alguma forma trazer, né, uma consciência na formação das novas gerações, porque lá passaram várias crianças. Porque o adulto é mais difícil da gente lidar, né, com as mudanças, mas a criança é onde que a gente consegue moldar um pouco mais. Então, através dessas visitas, eu espero ter deixado o meu legado de trazer que o quanto é importante que essa responsabilidade, esse comprometimento em preservar o meio ambiente é de todos, né? Uma responsabilidade compartilhada. Para mim, o Ecopark hoje ele é o local mais agradável que tem em Frutal. Então, desde que eu tive meu primeiro contato com ele no ano de 2021, para as minhas pesquisas teve a importância profissional, né, que me propiciou cumprir parte das minhas obrigações enquanto docente. Mas tem também o cunho pessoal, né, que é um lugar onde eu me sinto muito bem, em contato com a natureza. Foi lá que eu conheci uma pessoa que eu admiro muito como profissional, que trabalha lá, né, que é a servidora, a Débora. Ela tem uma responsabilidade, um compromisso e um carinho muito grande lá pelo local e foi uma pessoa que eu construí uma amizade aqui. Né? Então, para mim, tem essa importância tanto de cunho profissional quanto de cunho pessoal. Eu confesso para você que eu não conhecia aqui, né, a prefeitura. Quando eu vim para a prefeitura, me deu essa oportunidade de conhecer. A gente viu que precisa desses tipos de áreas, né? Existe outro fragmento aqui próximo que a gente já fez um concurso, né? Já tem o nome do local. O ano que vem a gente vai fazer outro projeto de lei para poder preservar essa outra parte também, porque a gente viu e sentiu que tem que existir esses tipos de ambiente, né, dentro da cidade, né? Porque a tendência mundial das coisas são a piorar. Então, a gente vê a necessidade de ter esses pontos, né? E eu acho muito importante o trabalho, né, que é feito aqui durante esses mais de 5, 6 anos, né, desde a existência do Ecopark. Para mim é muito, muito importante, né? Importante porque eu sou uma ambientalista, porque, né, eu acredito que a gente consegue restaurar os espaços, a gente consegue fazer uma cidade mais verde, mais sustentável, sabe? E eu digo assim, que, tipo assim, as crianças, à medida que o parque ia regenerando, né, as árvores iam crescendo, as crianças cresciam em conexão também, né? Então era tudo um crescimento muito circular, mas um crescimento muito visível, né? A gente via que havia pelos questionamentos das crianças, quanto elas cresciam naquele espaço, né? E quanto as árvores também cresciam com esse cuidado, com esse espaço, né, menos antropizado. E eu digo que a gente da Secretaria do Meio Ambiente não crescia, a gente se transformava, porque ver aquilo era muito gratificante, né? Então eu tenho certeza, o Ecopark transformou a minha vida, assim, porque era muito bonito, sabe? Quando a gente levava as crianças da PAI, você precisa de ver o quanto elas abraçavam as árvores, o quanto elas se sentiam felizes, né? Fizemos também um encontro intergeracional, levamos os idosos de um projeto social para idosos que tinha com as crianças. Então, eles contavam como que eram as árvores, como que eles comiam os frutos, né? E as crianças, assim,
ficavam vidradas, né? Então foi um momento de diálogo. Então era essa a proposta do parque, era voltar, né, para a natureza, voltar para a nossa essência. E a construção de tudo isso era muito transformador para a gente, muito. E educação ambiental é um processo a longo prazo, né? Então, assim, a gente tem certeza que pelo menos nós plantamos uma sementinha, né? Como elas germinaram depende muito de como elas foram aguadas, como elas foram nutridas, né? Mas a gente percebeu, principalmente com os professores nessas rodas de práticas ecológicas, o quanto eles entenderam que a educação ambiental poderia ser de outra forma, né? Que ela poderia ser mão na massa mesmo, conexão, entendimento, né? Observação. Isso foi rico e foi transformador para a gente também.